Olá, boa noite. Boa noite, pessoal do Face, pessoal do Insta. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quenin, e sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos falar sobre autodesenvolvimento e espiritualidade, ou Desenvolvimento pessoal e ou espiritualidade. desenvolvimento pessoal, que dá no mesmo no final das contas. O que importa, na verdade, é você se conectar na sua verdade, você entender o que significa todo esse raio de coisa que nós chamamos de espiritualidade, como no final das contas sermos nós mesmos em potencialidade. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Estou esperando as pessoas entrarem para a gente começar a falar, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. E eu quero aproveitar toda a oportunidade que eu tiver de falar mais que o Homem da Cobra, porque vocês sabem que é o que eu gosto pra caramba de Sério? fazer. Então vamos aproveitar esta oportunidade e vamos entrando. E aí, galera, como que tá essa semana para vocês? Vão aproveitando esse tempinho até as pessoas entrarem e vão me dando um feedback a respeito de como é essa história de espiritualidade, essa história de desenvolver-se, enfim, como que tá sendo isso para você essa semana de conhecimento? O Rolando falou na segunda-feira, depois na terça-feira, ontem, mais conhecido como ontem, eu falei também. E aí eu quero saber um pouquinho como que está sendo para vocês esse tema a respeito de espiritualidade. Tá dando para entender ou tá ficando meio estranho? Porque as coisas são um pouquinho mais complexas do que a gente lê por aí. Então, lembra, a gente falou ontem que espiritualidade não é necessariamente essa coisa meio espiritual, meio religiosa. Tem um outro lugarzinho aí. E é esse lugar que eu quero falar de vocês. Como a gente exerce, então, essa questão da espiritualidade. Afinal de contas, o que é espírito? Espírito é o que está contido dentro deste corpinho. E espiritualidade nada mais é do que a expressão desse espírito. É como ele se coloca, é como ele traz isso. E aí pode ser uma espiritualidade, né? Essa expressão pode ser uma expressão muito boa, ou pode ser uma expressão não tão boa assim. Isso tem a ver, na verdade, com o nosso repertório, com o nosso conteúdo, e como a gente usa tudo isso para valer no nosso dia a dia, certo? Lembra lá atrás, naquela sequência de lives que eu falei sobre leis? Lei da atração, lei kármica, lei não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem uma lei que eu gosto muito e eu falei para vocês o seguinte: galera, espera, porque lá na frente eu vou falar sobre uma lei que é uma lei extremamente importante e que as pessoas quase não falam dela. Na verdade, é uma coisa meio, sabe? Uma outra pessoa fala porque parece uma coisa meio boba, meio repetitiva, mas não, faz muita diferença. E eu quero falar sobre a lei da potencialidade pura. Que nome é esse, na verdade? Que nome estranho é esse, essa lei da potencialidade pura? É a lei que eu chamo que é a lei da filiação. É a lei da filiação. Como assim a lei da filiação, Michele? É aquela lei que te lembra que você é filho de algo maior, né? De alguém ou de algo extremamente poderoso. Deste alguém que aí você pode chamar de universo, você pode chamar de Deus, você pode chamar daquilo que você quiser. Mas essa lei da potencialidade pura, ela te traz justamente para essa lei da filiação. É quando você reconhece o perfeito que há dentro de você. É quando você mergulha lá no seu espírito, para lá do seu ego e muito para lá das suas existências e simplesmente você se conecta nesse lugar da perfeição. Então, assim, quando a gente fala dessa lei, a gente está falando da lei das infinitas possibilidades. Lembra lá quando eu falei, quando eu dei aquelas aulas chatas sobre física quântica? Né? Teve gente que gostou, teve gente que não, mas assim, por que eu falei de física quântica? Por que ontem eu fui tão chata e dei conceitos a respeito de espiritualidade e espírito? Porque, na verdade, a gente tem que começar a olhar para o mundo sem mistificação, sem limites, sem crenças que nos impossibilitam
de ser a melhor versão de você mesmo. Lembra quando eu falo essa história? Que o nosso real objetivo neste planetinha de meu Deus, como eu costumo brincar, é o quê? É ser a melhor versão de nós mesmos. Mas para a gente ser a melhor versão de nós mesmos, nós precisamos acessar esse perfeito que existe dentro de mim. Acessar este lugar onde eu posso absolutamente tudo, onde existe um mundo de infinitas possibilidades. E aí eu posso escolher dentro da minha consciência ou dentro do meu espírito, pelo conceito de ontem, impactar uma grande realidade, impactar algo que eu realmente quero. E aí sim, vivenciar o que nós chamamos de verdadeiro poder. Porque o nosso conceito de poder é meio estranho, né, na verdade? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa o que significa poder, geralmente a gente está falando de poder é conseguir manipular o outro, é conseguir, na verdade, fazer com que as coisas aconteçam à nossa volta, é conseguir tudo aquilo que eu quero. E aí a questão é o seguinte: o que é que eu quero, na verdade? Que raio que é esse negócio de querer? Então vamos lá, vamos investigar um pouquinho o que é essa lei da potencialidade pura? É o seguinte, a lei da potencialidade pura é a lei que rege todos aqueles seres que foram criados a partir da centelha divina. Sim, a partir da centelha divina. E aí, a grand question: que ser não foi criado pela centelha divina? Todos nós, mas aí lembra a diferença entre mônada e espírito? Lembra que mônada é só um princípio inteligente e o espírito é a inteligência? Então, ótimo, maravilhoso, porque agora a gente vai precisar justamente desse conceito para a gente conseguir entender essa lei. E essa lei é justamente a lei da filiação, é aquela lei que eu lembro que por eu ter sido feito pela centelha divina, por eu ter sido feito por uma consciência que é amor incondicional e perfeição, eu carrego isso dentro de mim. Por eu carregar isso dentro de mim, eu posso acessar isso a qualquer momento. Quando eu simplesmente quiser, eu posso ir lá neste mundo de infinitas possibilidades, nesse mundo aqui, ó, lá dentro, lá no meu profundo, lá no meu cerne frequencial, como eu gosto de dizer, e acessar o perfeito. E olha que interessante, porque se eu for ter como referência o meu interno, e quando digo interno, é este internam, lá dentro, lá, o cerne frequencial. Quando eu chego nesse cerne frequencial e eu identifico que sim, eu sou filha de Deus, sim, eu sou filha do universo, sim, eu fui criado por amor e perfeição, e sendo assim, eu reverbero esta energia de amor, essa energia de poder absoluto. E este poder absoluto é este poder de amar incondicionalmente, de compreender as coisas à minha volta, de simplesmente exercer este melhor que há em mim. E aí sim, quando eu tenho como referencial, esse referencial dessa perfeição aqui dentro, eu só consigo ser a melhor versão de mim mesma. E aí, como que funciona isso? Vamos lá. Nós precisamos de referenciais. Nós passamos a vida inteira, na verdade, correndo atrás de nossos heróis, daquelas pessoas que nós validamos como pessoas maravilhosas, ou como nós validamos como pessoas de autoconhecimento, ou até mesmo, como a gente desmistificou ontem, pessoas altamente espiritualizadas, que, enfim, na verdade só expressam o seu eu. E aí, quando eu começo a criar essa referência através de algo muito bom, e aí a gente tem várias coisas, né? Geralmente nós condicionamos esse muito bom a pessoas, né, externas, e geralmente a líderes religiosos, porque a gente tem uma tendência de olhar para esses líderes. E quando eu digo líderes, são pessoas que estão encabeçando movimentos religiosos. Nós costumamos olhar essas pessoas e validarmos essas pessoas como pessoas simplesmente evoluídas, não é isso? Então tá, quando a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa é um médium,
Ou aquela pessoa, é um cara de determinada região, ele tem um determinado conhecimento, a gente olha e deposita toda a nossa ponto de comparação com essa pessoa e a gente fala assim, poxa vida, eu queria ser muito como essa pessoa, eu queria ser exatamente como ela. E aí a gente tira desse eu interior, a gente joga para o fora. A gente passa a buscar essa referência fora. E será que essa busca dessa referência fora é legal? Como será isso? Eu não sei se vocês já viveram alguma frustração relacionada a determinadas pessoas que você validava como altamente evoluídas, ou como você validava como sendo pessoas que eram instruídas dentro de um ponto específico e de repente, mais do que de repente, você percebe que essas pessoas não eram assim e elas eram falhas. E aí aquele ponto que você tinha de comparação, aquele desejo de ser como aquela pessoa cai por terra, como nós dizemos. E aí vem a sensação da frustração. Só que o problema é que a gente não se frustra só com a pessoa. Às vezes a gente se frustra com a filosofia, a gente se frustra com tudo aquilo que aquela pessoa de uma certa forma representava. E aí a gente perde o nosso referencial externo. E aí a gente faz isso com várias coisas. Eu gostaria de ter o corpo daquela pessoa, ou eu gostaria de ter o conhecimento daquela outra, eu gostaria de ter a habilidade de falar como aquela, ou eu simplesmente gostaria de ter aquele jeitão mais despojado daquela outra. E aí a gente vai olhando para as pessoas e vai depositando todo esse referencial, tudo bem? A gente vai depositando todo esse referencial nessas pessoas. A gente passa, na verdade, a Tô te admirar. assistindo. A gente passa, na verdade, a admirar essas pessoas num ponto muito alto. Só que nós esquecemos de algo. Nós esquecemos que essas pessoas são falhas, são como nós, e que estão sujeitas às mesmas coisas. E que talvez esteja também buscando exercer, buscando trabalhar dentro dessa lei da potencialidade pura, dentro dessa lei de infinitas possibilidades, onde você só consegue acessar quando você tira o referencial externo e volta para o referencial interno. Você vai lá para o teu cerne frequencial, olha lá profundamente para o teu cerne frequencial e a partir deste momento você avalia se essa pessoa tem, né? Se essa pessoa aqui realmente consegue trazer o melhor, né? Se ela consegue me atender em potencialidade. E aí sim, eu consigo acessar esse mundo de poder verdadeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha lá, vamos lá. Referencial interno. Esse referencial dessa perfeição que existe dentro de mim. E aí acessar este lugar dessa potencialidade, de tirar este Deus que tem dentro de mim, de simplesmente ativar essa centelha divina que tem dentro de mim, é necessário uma coisa chamada autoconhecimento. É necessário este lugar de simplesmente conhecimento absoluto. E para isso, eu vou ensinar daqui a pouquinho para vocês algumas técnicas. Mas aí eu tenho que perguntar a seguinte coisa: se a gente carrega essa perfeição dentro de nós, se nós já temos esse referencial do que é certo e errado, e você tem esse referencial, você sabe quando você está fazendo alguma coisa ali e não está muito certo, ou quando você não está muito feliz ou satisfeito com o lugar, você sabe exatamente isso. Você sente que você tem alguma coisa errada. Mas por que então, no lugar de a gente acessar este conhecimento que está aqui dentro, esse conhecimento que fomos criados através disso, por que no lugar de acessar este lugar, nós buscamos esse referencial externo? Por que nós olhamos para as outras pessoas e para situações e desejamos essas outras coisas e essas outras pessoas? Porque na verdade nós não conseguimos, nós temos uma grande dificuldade de acessar esse nosso eu maior. Nós temos uma grande dificuldade
de acessar este lugar de perfeição, este lugar de simplesmente aceitação. Tem uma pergunta da Alzira. Ah, tá, porque eu não tô conseguindo acessar o... Não apareceu aí, mas tá aqui. Ela pergunta assim, como desenvolver a espiritualidade? Pode ser trabalhada? Então, Alzira, vou falar disso, daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas para como a gente desenvolver essa expressão do espírito. Porque justamente neste lugar que nós estamos falando hoje, que é esse lugar de acessar a nossa potencialidade pura, acessar o mais profundo do nosso eu, que a gente consegue, na verdade, trabalhar essa espiritualidade, ou seja, essa expressão do meu espírito, essa expressão do meu conteúdo, tá bom? Espera só um pouquinho, que se eu não te responder daqui a pouquinho, você me cutuca de novo, que aí eu volto para esse ponto, mas eu tenho certeza que eu vou lembrar. Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer? O que acaba acontecendo? Nós acabamos acessando o externo. E nós acessamos o externo porque nós procuramos referenciais a partir do nosso ego. E o que é esse ego? Todo mundo fala tanto de ego. Então vamos lá. Uma psicóloga então aqui agora falar um pouquinho para vocês do que é ego. E eu já falei quando eu falei de enneagrama, quando eu falei de personalidade, tudo aquilo que a gente vem falando nas lives é justamente para chegar até essa semana de espiritualidade. Então vamos lá. O que é ego? Ego são as camadas protetoras que nós colocamos para proteger justamente a nossa essência, certo? Ego são as proteções que nós usamos para proteger a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. E aí a gente vai colocando por quê? Esse ego ele é baseado nos nossos medos, nas nossas inseguranças, naquelas coisas que a gente vai vivendo durante a vida e a gente não sabe muito bem como lidar com elas e a gente simplesmente tafuia lá dentro e vai colocando essas várias máscaras. E aí o que acontece? Nós passamos a acreditar que esses aspectos nossos, que são representações desse ego, é o nosso eu real, é o nosso eu verdadeiro. A gente passa a olhar para ele e validar esse ego. Só que aí o que acontece? Esse ego, ele é superfície, não é? Ele não está aqui fora. Não é uma máscara que a gente coloca, não é uma proteção. Sendo assim, qual é o referencial dele? É o referencial externo. Ele está muito longe lá do interno, lá do nosso profundão. Então, o que ele faz? É muito mais fácil ele se conectar com fora. Então, nós vivemos, na verdade, sempre preocupados em ter algo ou em parecer algo. Não é verdade? Eu gostaria de ter mais conhecimento. Quando eu falo ter, não é nem ter material, mas é o ter. Então, eu gostaria de ter conhecimento, eu gostaria de ser mais dessa forma. E aí você vai buscando esses referenciais entre ter e ser, que nada mais são do que, na verdade, uma busca desse ego, dessa parte bem superficial. Aí você vai me dizer o seguinte: então, eu não deveria viver no ego, né? Eu não devo acessar esse ego. Não é que a gente não deve acessar, mas quanto mais autoconhecimento você tiver, quanto mais você acessar o seu espírito, e lembra o que eu falei de espírito ontem? Espírito é o conteúdo. Quanto mais você olhar para o seu conteúdo, quanto mais você acessar este lugar, menos há necessidade de você acessar o ego, acessar esse ponto de referencial externo. Certinho? Vamos lá, Roberto, o que você escreveu? Crescemos ouvindo que o santo de casa não faz milagre, então procuramos fora o que deveríamos procurar dentro da gente. Então, isso é verdade. Foi pelo que a gente falou ontem, lembra, Roberto? Dessa história da gente não poder olhar pra gente e reconhecer o que tem de bom na gente, porque fica parecendo meio prepotência. E prepotência nada. Nós precisamos olhar pra gente e reconhecer o que tem de melhor dentro de nós. Então, assim, sim, santo de casa faz milagre, sim. Esse santo que mora dentro desta casa pode fazer milagre, sim. Quando eu conseguir olhar para ele verdadeiramente e conseguir despertar. E eu vou ensinar para vocês daqui a pouco técnicas para despertar
esse potencial, esse ser que está aqui dentro que pode impactar a realidade. Ninguém vive sem ego, ele é nossa proteção. Gi, depende. Sim, ela é nossa proteção do agora, desse momento que nós vivemos ainda de evolução espiritual. Mas vai chegar um momento que não vai precisar mais disso. Vai chegar um momento que a gente não vai mais acessar o ego. O ego hoje ele é necessário, mas de novo, quanto mais você acessar o seu eu, esse eu lá, o teu divino que está dentro de você, menos você vai precisar acessar esse ego, essa proteção, porque se você está num mundo de infinitas possibilidades, feito por amor incondicional, feito por uma verdade, por que você vai precisar viver só nessa casquinha superficial que é o seu ego? Então, para isso, eu gostaria de relembrar algumas coisas para vocês, coisas bem rapidinhas. Vamos lá? O que você é, que eu sempre digo para vocês, nós somos um agente de cocriação, certo? E a gente já falou a respeito de cocriar. Quem perdeu essa live, volta lá no nosso canal do YouTube e acessa isso, porque lá a gente está falando exatamente o que é isso, né? Nós somos co-criadores, nós criamos a nossa realidade. Então, nós vamos lá nesse mundo de infinitas possibilidades, nesse mundo de potencialidades, e nós escolhemos uma. E a partir dessa, nós aumentamos a probabilidade ou diminuímos a probabilidade dela acontecer, certo? E aí que tá, vamos lá. Eu tô lá no meu mundo de infinitas possibilidades hoje, e aí eu escolho, sei lá, eu faço um questionamento qualquer, vamos pensar em um assim, meio que, poxa vida, eu acabei de sair dessa gripe, mas já tô pronta para outra, né? Quem nunca falou isso, que atire a primeira pedra, não é verdade? Então tá bom, eu tô lá no meu mundo de infinitas possibilidades e poderia ter escolhido justamente nunca mais ficar gripada. Mas aí eu vou dentro do meu mundo de infinitas possibilidades e escolho justamente talvez ficar doente novamente. E aí eu aumento. Talvez o meu universo nem estava lá prestando muita atenção nisso, nem estava dando muita bola para isso, mas naquele momento ele vai e eu escolhi uma realidade. E a partir daí, toda a minha mente, todo o meu eu potencial, ou seja, lá a minha essência e o meu ego vão começar a trabalhar para que aquilo aconteça. Afinal de contas, eu determinei. Olha o poder que nós temos. Não é a palavra que tem poder, como a gente diz, é muito mais do que a palavra. É a escolha daquilo específico. E a partir daquele momento, todo o nosso eu passa a vibrar dentro dessa escolha, tá bom? Então eu fui lá, escolhi naquele momento que eu ia simplesmente impactar essa realidade de não ficar mais doente, certo? Escolhi. Então, a partir desse momento, eu escolhi. A gente tem que pegar esse celular do Instituto e trocar ele, porque ele tá ruinzinho já, né? Uhum. Então. E acabei de escolher que a gente precisa comprar um celular novo para o Instituto para eu conseguir acompanhar as lives pelo Facebook e não ficar com essa confusão toda dela virando, caindo e tudo mais. Mas enfim, aí eu vou lá Amanhã a gente troca de cenário e aí melhor isso. eu vou e pego e impacto então esta realidade. Escolhi lá ficar doente de novo. Já tô boa, então já tô pronto para outra. O universo não estava nem lembrando dessa história. E a partir daí, minha mente ficou voltada que tudo bem, talvez eu possa ter uma gripe novamente. Nós fazemos isso com absolutamente tudo. Nós fazemos isso com tudo o tempo todo. Só que nós acabamos escolhendo, na verdade, com esse lado, com essa parte mais superficial do nosso eu. Quando eu falei isso, já estou pronta para ficar doente de novo, talvez, quem sabe? Eu, na verdade, escolhi com a minha essência? Não, porque a minha essência nem reconhece a doença. O meu cerne frequencial lá, a minha centelha divina, ele nem sabe o que é doença, ele nem sabe o que é nada disso. Então não foi ele que escolheu, certo? Quem escolheu foi o meu ego. Esse ego que sim, que responde à matéria. Porque nesse mesmo lugar de potencialidade, essa potencialidade pura é onde eu crio a matéria
é onde eu crio o pensamento e onde eu faço tudo isso acontecer. É esse mundo onde tudo responde a ele. E quando eu digo essa potencialidade pura, eu não estou falando só desse cerne aqui, eu estou falando dessa consciência maior que impacta e cria toda a realidade, tá? Essa consciência maior que vai lá, impacta e cria toda a realidade, ela cria a realidade material e ela cria a minha realidade mental. E aí sim eu consigo ter um poder a respeito do meu agora. Você acha que você, na verdade, vive a vida ali sem ter muito controle a respeito da sua vida? Você acha, na verdade, que você só é um grande marionete, que tem alguém ali em cima brincando com você? Ou é você, esse agente de escolha dessas possibilidades? E olha para a tua volta. Você está feliz com o que você está escolhendo? Teu mundo está legal? É isso mesmo que você quer para você exatamente? Por quê? É só você, a partir de agora, no lugar de escolher com este referencial que se preocupa tanto com ter e parecer algo, o referencial de ser. Então, a partir de agora, eu vou escolher algo que seja bom não para este ser transitório que está aqui neste corpo, mas sim para este ser imortal que habita este corpo hoje. Então, esse estado de potencialidade pura, de escolha, de potencialidade pura, eu estou pensando na verdade lá, eu estou pensando no eterno, eu estou pensando nos meus princípios, aquilo que eu vou arrastar para todo tempo. Então, e aí? Que agente você está sendo de criação de potencialidade? Você está criando através dessa centelha divina, desse lugar puro, desse lugar, sim, que te traz para um ponto de equilíbrio, e aí você consegue exercer este poder verdadeiro, porque essas pessoas que têm uma expressão muito boa do ser, deste lugar que eu estou falando, são pessoas extremamente magnéticas, não são? São pessoas cativantes, são pessoas que te trazem para perto, porque na verdade, exatamente, elas estão sendo verdadeiras. E aí você reconhece essa verdade nelas. E é legal estar perto dessas pessoas. Ou você está escolhendo através do seu ego. E aí, escolher pelo seu ego pode ser algo que agora, nesse exato momento que você escolheu, seja extremamente importante. Aí passe 3 dias e você fala, ai, poxa, eu não quero mais, mudei meus valores. Agora para mim não é mais importante, sei lá, ter um determinado carro. Para mim agora é importante, sei lá, ter saúde. E naquele momento que você escolheu com ego. E teu ego foi porque você viu tua amiga ou teu amigo com um carro muito legal e você falou assim, nossa, eu queria muito um carro como esse. Eu queria exatamente um carro como esse. Aí vai passando a vida e aí, né, você vai percebendo que na verdade você não queria um carro daquele, sei lá, você queria uma chacrinha, uma casinha na praia, ou até mesmo tempo de qualidade com a sua família. E aí, quem que pode determinar isso? A gente vai continuar jogando a responsabilidade para este plano espiritual e para esses seres espirituais, ou seja, esses obsessores ou esses mentores, ou este Deus maior que simplesmente me castiga porque eu tomei determinada atitude? Ou você vai começar a trazer a responsabilidade para você olhar para o seu ego e descobrir: você está operando nas suas escolhas dentro do medo, dentro da insegurança, dentro desse lado, ou você está escolhendo dentro de um outro lugar, um lugar de equilíbrio, um lugar bom? Responde aí para mim, fala aí para mim. Como estão sendo suas escolhas? Pensa rapidinho e me diz. Quero de verdade isso. Já que o Rolando faz essa interação com vocês e eu acabo falando muito, resolvi fazer a mesma coisa hoje. As suas escolhas estão sendo baseadas no seu ego, nesse eu menor, ou lá, nesse mundo de infinitas possibilidades e de potencialidade pura, onde o poder é um poder real, é um poder absoluto e é um poder que simplesmente cativa outras pessoas, porque o poder do ego é um poder que talvez para mim seja importante, mas para você não é.
Só que esse outro poder é um poder que todo mundo admira. E aí? Onde está sendo isso? No eu menor e no eu maior? É isso? A Gi respondeu que é no equilíbrio. Que nada ainda. Nada. Eu te aviso. Hoje em dia, ao infinito e além. Isso aí. Ó, Gi, posso falar uma coisa? Ainda bem que tem uma psicóloga incrível que sempre me ajudou a não escolher pelo ego. Carol, me apresenta ela, deve ser uma pessoa legal pra caramba. Ô Gi, ó, quando você diz no equilíbrio entre o eu menor e o eu maior, eu vou te dar uma dica. E eu vou te ensinar a você escolher pelo seu eu maior. Sempre pelo eu maior. E você vai perceber que não vai ter erro. Quando a gente escolhe pelo nosso eu maior, você sempre vai impactar a realidade que vai servir para essa vida e para todas as outras. Então, não vai ter erro. Você pode. E quando eu digo, gente, olha, impactar a realidade, pode ser com coisas materiais também, porque geralmente quando a gente fala desse eu superior, quando a gente fala desse lugar, né, tão de centelha divina, parece que é muito errado a gente desejar matéria, a gente desejar algo da matéria. Será que eu posso rezar para Deus e pedir para ter um carro? Será que eu posso rezar para Deus e pedir para ter um bom emprego ou para ter determinada coisa? É claro que você pode e você deve. Isso é importante para você? Isso vai te trazer um lugar de conexão com o seu eu? Se tudo bem. A matéria, ela não é ruim. É por isso que as pessoas não conseguem acessar o ponto, na verdade, esse ponto de prosperidade. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer não sei o quê. Mas as escolhas são baseadas sempre no eu imediatista, que é o eu do ego. E aí, quando a gente faz a escolha com esse eu maior, não significa que você, então já que eu escolhi pelo meu eu maior, nesse ponto, né, do meu espírito, dessa conexão, então significa que eu preciso me abster dos bens materiais e viver somente de oração e de luz. Não estou dizendo isso. É nesse momento que nós temos que buscar o equilíbrio, porque talvez, para o meu eu maior, para eu acessar essa lei dessa potencialidade pura, eu necessito de algo material para me levar até este lugar. Eu fico pensando, se talvez, né, eu não tivesse todas as condições que eu fiz para fazer todos os cursos que eu fiz, será que eu estaria aqui hoje? Será que se meu pai não tivesse condição de ter pago para mim um bom colégio, ou ter me incentivado a estudar, ou ter me puxado tanto para esse lugar, será que eu estaria hoje aqui exatamente falando as coisas que eu estou falando? Então, não tem problema, o dinheiro não é errado ter o dinheiro, não é errado desejar as coisas da matéria. Nesse ponto, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que servir a esta centelha divina e nós temos que servir a matéria. Olá, a Bartira disse o seguinte, hoje... peraí que a Claudinha falou uma coisa antes e eu pulei. Tem uma psicóloga que me ajuda também nessas escolhas. Olha que legal, Clau. Gente, eu tô falando que é legal porque sou eu, tá? Então, tudo bem, eu vou reforçando o meu ponto positivo, eu não tenho problema com isso. Hoje faço as minhas escolhas, meus sonhos, minha vida, mas já fiz escolhas pelos outros. Aí, Bartira, é o seguinte, será que essas escolhas, pelo que você fez pelos outros, foi realmente pelos outros? Ou você, em algum momento, você estava acessando essa centelha e essa centelha, em ressonância com esse universo de potencialidade, pediu para que você te levasse a fazer essas coisas pelo outro. E hoje, neste outro lugar de potencialidade, você está acessando cuidar de você. Pensa um pouquinho nisso. Talvez seja justamente esse lugar. Vamos lá. Se sempre é o melhor escolher pelo eu maior, qual é a função do ego? É o que eu já falei um pouquinho antes, talvez você tenha perdido o comecinho. A função do ego é nos proteger do medo, é nos afastar, proteger a nossa essência. Porque, na verdade, aqui nós sentimos muito, neste momento, o medo, a insegurança, porque os nossos referenciais são referenciais externos. Nós tentamos aparentar ser outras pessoas ou outras coisas,
Porque como nós não conseguimos acessar a nossa centelha divina, esse eu maior, nós não temos ideia da potencialidade que ele é. E aí por isso que essa é a função do ego, é uma função protetiva deste lugar, nos proteger do medo, do sofrimento, desses sentimentos, né? E aí, só que o problema é que junto, às vezes, quando a gente dá muita ênfase para o ego, vem a vaidade e o orgulho junto. E aí seria, então, uma questão um pouco complicada, tá? Vamos lá. Seria o meu salto quântico? Não necessariamente, Bartira. Pode ser que sim, pode ser que não. A única pessoa que pode me responder se isso é um salto quântico ou não é você. Porque o salto quântico é simplesmente sair de um ponto e ir para outro. E é tão rápido isso que a gente não vê o processo. Você viu esse processo? Desde este momento em que você estava ali servindo, né, a essas pessoas e de uma certa forma trabalhando dentro disso e até o dia de hoje, se você conseguiu enxergar o processo, não é um salto quântico. O salto quântico é quando sai de um ponto e vai para outro sem ver, entendeu? Mas o fato de não ser um salto quântico não desqualifica isso. Tudo bem? Vamos lá? Então, tudo bem. Entendi, todo mundo entendeu esse raio desse lugar de potencialidade pura, desse lugar de infinitas possibilidades, onde eu escolho exatamente o que eu quero. A única coisa é que, então, por quê? Que raio é esse, então? Por que eu não consigo acessar esse perfeito que é dentro de mim? Por que eu não consigo acessar essa essência? Por que eu não consigo acessar todo esse conhecimento que está aqui dentro, né? E aí, como que chama mesmo, né? Por que eu não consigo acessar o mental do meu espírito, o mental do meu conteúdo? Lembra chamado supramental? Simplesmente porque a gente não faz algumas coisas. E vamos lá. Eu até anotei um por um para não pular, porque como eu falo demais, eu posso acabar perdendo e a sequência é muito importante. Então vamos lá. Como que eu faço então para vivenciar, né, a lei da potencialidade pura? Como que eu faço então para trabalhar, para acessar esse ser, né? Acessar essa minha essência? Vamos lá. Primeiro, pratique o silêncio. Uou! O que significa pratique o silêncio? Não é o silêncio de silenciar e de não falar. Não é só esse. Pode ser esse também. Mas é o lugar de silenciar as vozes exteriores. Silenciar as vozes que vêm de fora e que você nem questiona e você simplesmente absorve e passa a viver como aquilo fosse seu, certo? E aí vai sendo as camadinhas do ego. Então, assim, aquelas vozes que um dia chegaram para você e falaram que você era incompetente, ou que você não era bom o suficiente, ou que você não tinha, sei lá, estirpe, ou que você não tinha inteligência para tocar algo, ou que você, enfim, essas vozes. Então, as vozes dos programas de TV que te incentivam a ir para um outro lugar, ou esses treinamentos que você foi e todo mundo achava o máximo, e você foi e na verdade mexeu com você num lugar meio estranho que você não conseguiu muito bem entender. Essas vozes externas, elas estão em ressonância com o seu ser, com a sua essência? Você só vai conseguir saber disso se você conseguir separar essas vozes de você, se você praticar esse silenciar, isso que eu chamo de ouvidos surdos para fora. Então, assim, quando alguém fizer uma crítica ou trazer alguma coisa para você, questione. Isso tem sentido? Isso realmente é real? Será que eu realmente sou isso que a pessoa está me falando? Peraí, o que eu estou sentindo? Não, eu sinto que isso não tem nada a ver. Tanto que às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Shelly, eu li uma coisa num livro, ou eu vi um vídeo assim, 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 que falava determinada coisa. O que você acha disso? E aí eu pergunto: o que você sente disso? Porque isso tem que estar em ressonância ou não com o seu ser, não com o meu ser. Então, silenciar, silenciar essas vozes exteriores. Eu vou fazer
lá para frente, a gente vai falar um pouquinho de vozes exteriores, vai fazer muita diferença em vozes interiores. A gente vai fazer uma coisinha dessa ainda aí. Segunda coisa, pratique o não julgamento. Pratique o não julgamento. Aí o julgamento a gente sabe, o julgamento externo, né? Você já falou disso, Michele, que não pode ficar julgando as pessoas, não sei o quê. Não tô falando desse julgamento, não. O julgamento externo também. Mas pratique o não julgamento interno. Para de colocar o seu eu exterior em briga com esse eu interior. Porque esse aqui, ele é frágil, ele se quebra com facilidade, ele não tem nem como medir força com esse eu aqui dentro. Mas faça o julgamento seguinte: se hoje você tomou determinada escolha, foi porque para você neste momento era importante, ou porque você não tinha outro repertório para fazer diferente, você só conseguia fazer exatamente isso. Então pratique o não julgamento. Para de julgar essa pessoa lá de trás, você mesmo, você que fez essas coisas lá atrás. Para com isso, porque senão você fica preso no passado. E quem fica preso no passado não consegue acessar o agora. E o nosso eu, a nossa essência, está no agora. Não está no passado e nem está no futuro. Está no exatamente agora. E se eu ficar o tempo todo julgando o que eu fiz, por que eu fiz isso, por que eu falei determinada coisa, eu fico presa no passado. Então, assim, lembrando sempre, e eu gosto muito dessa frase, gente, instala isso. O melhor sempre acontece comigo, porque aí você já impacta a tua primeira grande realidade nesse mundo de infinitas possibilidades, nesse mundo de potencialidade pura. Simplesmente já grava isso aí dentro e já reverbera isso todos os dias. O melhor sempre acontece comigo. Beleza? Tá. E aí, o não julgamento, e aí busque a inteligência inerente a tudo. O que significa isso? O que você está aprendendo com essa história? Olha para você e fala assim, tô passando por isso porque eu tenho que aprender isso. Então vou aprender logo isso para sair logo deste ponto, certo? Então assim, tem que ter alguma coisa ali, tem que ter uma moral da história, né? Tudo tem uma moral da história. Tudo tem algo que eu preciso aprender. Quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu evoluo daquele ponto. Só que aí também toma cuidado, porque às vezes a gente tem que olhar o contexto maior. E aí entra a questão do não julgamento. Igual hoje em dia, você fala assim, minha vida tá super parada, Michele, eu não tô tendo uma vida social direito, eu acho que eu tô precisando aprender alguma coisa. Tá precisando aprender a ter paciência, porque a gente tá em quarentena e daqui a pouco tudo isso vai passar também. Entendeu isso? Ok. Então, trabalhe a aceitação. Aceitação não significa ficar lá parado e falando, céus, vida, eu preciso aceitar que eu estou sofrendo. Não. Aceite a realidade. Olhe para as coisas através dos olhos da realidade. Então, a minha realidade é essa. E a partir deste ponto de realidade, o que eu vou fazer com isso? Entenderam? Isso é muito importante. Então, assim, a aceitação disso. Olhar para o momento do agora, ver o que eu tenho no agora e a partir deste agora eu vou trabalhar. Aceitar que eu só consigo usar as ferramentas que eu tenho na mão no exato momento. Isso é o ponto que a gente chama de aceitação. Outro a gente está falando de exercício para exercer essa potencialidade pura. Um outro é perdoar. Perdoar significa deixar ir, se desapegar. Porque, na verdade, para eu chegar lá na minha essência, lá no fundinho, eu preciso simplesmente ir tirando tudo isso que está aqui fora e que eu não vou usar mais. Eu preciso tirar tudo isso. Só que para eu tirar tudo isso, eu preciso deixar embora. Eu preciso me desapegar dessas coisas. E o perdoar é isso. E quando eu digo perdoar, é perdoar fora e perdoar dentro. Me perdoar. Perdoar este ser que hoje está aqui e perdoar esses seres que também estão aqui tentando viver este mesmo mundo de potencialidade pura. Outra coisa, trabalhe compreensão.
Compreenda as coisas à sua volta. E o que é compreender? Compreender é entender logicamente. Traga para esse lugar da compreensão, porque na hora que você compreende as coisas, você desmonta o ego. Porque a gente sempre acha que tudo gira em torno do nosso umbiguinho e em torno da gente. E aí quando a gente simplesmente olha e fala para a pessoa, é a pessoa sendo a pessoa, ou é a situação sendo a situação, quando eu compreendo isso, eu já tiro essa camada mais superficial do ego. E aí eu acabo chegando no meu eu real. E aí quando eu chego nesse meu eu real, eu posso verdadeiramente exercer este lugar de poder absoluto, poder sobre mim, sobre as minhas ações agora, sobre o meu pensamento e sobre o meu sentir. Então, se você quer verdadeiramente alcançar esse lugar de potencialidade pura, trabalhe esses pontos. Vamos lá de novo. Praticar o silêncio, pratique o não julgamento, gravando sempre dentro de você que o melhor sempre acontece com você e já impactando a realidade dentro de uma possibilidade maravilhosa. Busca a inteligência que tem em tudo, inerente a tudo. Trabalhe a aceitação, trabalhe o perdão e trabalhe o ponto de compreensão. E aí, seja bem-vinda a você mesmo. Fala, Rô. A Emanuele falou: contexto é o segredo do negócio. E a Alzira falou: perdoar, deixar ir para receber novas coisas. Exatamente, Alzira. E aí, exatamente, Emanuele, Michele, ó. Exatamente. O contexto é tudo e sim, deixar ir é extremamente importante. Alzira, eu te respondi aquela pergunta que você fez lá atrás. Como que a gente faz então para exercer essa espiritualidade? Primeira coisa é acessar o meu espírito, o meu ser. E para eu acessar o meu espírito, acessar o meu ser, eu tenho que praticar esses pilares que eu acabei de falar para vocês. Facinho, facinho, né? É só todo dia, todo minuto, todo segundo ir lá e colocando tudo isso em prática. Quando você perceber que você está entrando num ponto desse, vai lá e trabalha, sai disso. E toda hora vai chegar um momento que você vai olhar para você. E aí, sabe uma dica? Sabe qual é a sensação? Só para eu colocar uma vontade enorme em vocês de acessar esse ser, essa essência. Sabe aquele dia que tudo dá certo? Sabe aquele dia que é tudo perfeito e que tudo parece que está em harmonia com você? Você coloca uma roupa e tá tudo lindo, todo mundo está sorrindo, há uma harmonia no lugar e você se sente extremamente grato e você tem vontade de falar para todo mundo que você ama todo mundo. Sabe esse lugar de perfeição? Este é o lugar que eu estou falando para vocês de potencialidade pura. E todo mundo já sentiu isso em algum momento da vida. E este é um lugar muito, muito legal, muito gostoso. E é este lugar que eu estou convidando vocês para que a gente caminhe e chegue para expressão deste lugar, desse espírito, nesse lugar de potencialidade pura, para que a minha espiritualidade saia em ressonância com os meus princípios e com os meus valores mais nobres. Certinho? Vamos lá trabalhar essa expressão da minha espiritualidade, da nossa espiritualidade, enviando o reiki para o nosso planeta? Tem mais alguma pergunta aí? Não? Ok? Não, a Alzira agradeceu. Então, ótimo. Vamos lá. Hoje me sinto assim. Oi? Hoje me sinto assim. Que bom, Alzira. Eu fico muito feliz mesmo de ouvir isso. Entendeu, dona Claudecir? Quando você me ligou ontem falando o que você estava falando e eu peguei e falei para você, não pensa desse jeito. Lembra que eu falei isso? Então, é porque você estava escolhendo no seu mundo de infinitas possibilidades uma possibilidade que não é legal. E no meu mundo isso não existe. Eu escolho impactar o melhor que pode acontecer. O povo tá quietinho, né, cara? É, gente, eu acho que eu assusto as pessoas. Ninguém entendeu nada que você falou. Quanto aprendizado da live de hoje. Valeu, Rô! Essa live é para ver todos os dias. Muito bom, Mi. Valeu, gente. Então aí, bom, ou como eu sempre digo, ou vocês entenderam tudo,
ou vocês não entenderam nada, ou eu simplesmente falei demais só para variar. Mas vamos lá, já tem quase 50 minutos de live e não vai dar tempo de a gente enfiar reiki pro nosso planeta. Então vamos fazer daquele reiki do jeito que eu faço? Então todo mundo aí conectado com a tua espiritualidade. Se você é reikiano, se conecta com reiki. Se você não é, vai lá no fundão do seu ser e se conecta com o teu coração, se conecta com esse lugar maravilhoso, nesse lugar de infinitas possibilidades. E escolha o amor agora. Vamos impactar com o amor. Então, todo mundo fechando seus olhos, se conectando neste lugar maravilhoso, nesse lugar onde você pode ser exatamente quem você escolher ser. Que você pode ser simplesmente a expressão dessa centelha divina. E assim, nos envolvemos numa luz dourada de amor incondicional. Envolvemos o nosso planeta e todos os seres aqui viventes. E pedimos neste momento que todos eles possam sentir essa centelha divina dentro do seu coração, dentro do seu ser pulsar. Que ele possa experimentar neste momento o que significa ser filho de Deus, o que significa ser filho deste ser tão poderoso e tão verdadeiro. Neste lugar onde eu sou filho de Deus, eu peço a nossa cura física, emocional e espiritual. Que eu entenda o que significa verdadeiramente a prosperidade, que eu permita silenciar as vozes exteriores, que eu permita não julgar e aceitar exatamente quem eu sou. Neste lugar, eu peço a compreensão verdadeira a respeito de quem eu sou. E assim, acessando essa lei de potencialidade pura, acessando essa lei, onde eu me reconheço como filho de Deus, eu simplesmente sou grato e trago para mim um mundo de infinitas possibilidades, onde o amor e a verdade reinam. Gratidão a todos vocês! E deu tempo, que bom! Então, nos vemos amanhã, às 21h30, continuando esse assunto que daria para a gente falar um ano inteiro. Tem um assunto para falar barbaridade disso. Mas sim, vai lá, começa a partir de amanhã. Melhor hoje, né? Porque esperar para amanhã se a gente pode fazer hoje? Vai lá e começa a acessar esse lugar onde você é o todo-poderoso da sua vida e que você pode sim chegar onde você quiser e da forma que você quiser. Gente, boa noite. Uma noite cheia de luz para vocês. Quem perdeu qualquer vídeo, ou até melhor, vai lá e faz um review, vai lá no nosso canal do YouTube Instituto Kuan-Yin, aciona o sininho, se inscreve no canal para que você consiga ter lá a sua sequência de lives. Lembre-se sempre que tudo que a gente faz aqui no Instituto tem um porquê. E o que é esse porquê? É construir do conhecimento. Então, cada live, cada aulinha, cada conversinha que a gente tem aqui, ele tem um objetivo. O objetivo é nos levar até amanhã, até a nossa live de amanhã. Então, tudo isso é construído. Então, vai lá, assiste as nossas aulas que você perdeu, faz as meditações, acesse esse lugar de poder absoluto. E amanhã eu quero saber como foi para vocês viver nesse lugar de potencialidade. Um grande beijo, até amanhã e nos vemos!